Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na radiotransforma.net, no YouTube, no Instagram e noutras redes sociais. Pedimos, como sempre, para partilharem, para colocarem gostos e para subscreverem no YouTube o canal da radiotransforma.net. É fácil subscrever, basta clicar em subscrever e é completamente gratuito. Além disso, é muito importante a vossa subscrição para que este canal atinja os seus objetivos de debate, de reflexão e de esclarecimento na medida em que o possa fazer. Os temas da semana são temas que, no fundo, estão a marcar a vida do mundo, ou pelo menos do mundo que se relaciona mais com os portugueses nos últimos tempos. E, mais concretamente, nos últimos dias. O primeiro deles é um assunto português, que é a integração do Chega no governo dos Açores. Afinal de contas, o PSD chegou a um acordo com o Chega e, com o acordo com o Chega, vai formar um governo regional nos Açores. Trata-se de algo de extremamente importante porque, no fundo, é o PSD, um partido democrático, a colocar o Chega, um partido manifestamente fora do espectro democrático, na governação. Isso não pode deixar de ter consequências a nível nacional. O PSD terá de esclarecer de uma vez por todas se aceita o Chega como parceiro de governação ou não. Isto é, se aceita uma coligação com um partido antidemocrático, racista, xenófobo, que, no fundo, é uma continuação do salazarismo por outros meios. Os dirigentes do Chega não escondem a sua admiração por Salazar, não escondem o seu ódio ao 25 de Abril e à democracia. E o PSD vai coligar-se agora com essa gente que tem um saudosismo salazarista indisfarçável e que fala em lutar contra a corrupção, mas nós já falamos aqui também que os seus dirigentes estão todos eles metidos até ao pescoço na corrupção. Vamos falar agora da pandemia. A pandemia que assola a Europa, em particular dois países. A França e a Inglaterra. A França, apesar de ser um dos países mais ricos do mundo, está completamente colapsada. E está colapsada porque o governo de Macron e até alguns governos anteriores do Partido Socialista, aquilo que fizeram foi desinvestir no Serviço Nacional de Saúde francês. E esse desinvestimento tem agora as suas consequências. Como é óbvio, os privados não conseguem, nem são o instrumento adequado para combater esta pandemia e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde francês, sem médicos, sem equipamentos, que não tinha máscaras, não tinha o material elementar de combate à pandemia quando esta apareceu em março deste ano, estão agora completamente colapsados. E a França atinge mais de 60 mil infectados por dia. É algo de trágico e, no fundo, uma grande consequência não só da incapacidade
de Macron, mas sobretudo do liberalismo económico. O caso de França é o caso também da Inglaterra, em que o liberalismo económico e o capitalismo se mostram completamente incapazes de combater a pandemia. No fundo, aquilo que eles fizeram foi desinvestir nos serviços públicos, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde inglês, e o resultado aí está à vista. Neste momento, a miséria graça em Inglaterra e em França. Os portugueses que vivem em Inglaterra e em França dizem que não... Os portugueses nem sabem, os portugueses que vivem em Portugal, nem sabem como isto está bom comparado com a Inglaterra e em França. E mesmo assim, está mal. A pandemia continua a crescer, os números já ultrapassam os 5 mil de infectados por dia e o número de mortos está na casa dos 50, coisa que nunca sucedeu. Estamos, portanto, num período terrível e convinha refletir sobre os responsáveis por esta crise. Não só o capitalismo, particularmente o liberalismo capitalista, que desinveste nos serviços públicos, são os únicos capazes de combater a pandemia, mas também a degradação do ambiente. Veja-se o caso dinamarquês. No fundo, aquilo que sucedeu na Dinamarca recentemente foi que os humanos transmitiram para as martas o SARS-CoV. O SARS-CoV nas martas encontrou um território fácil de se multiplicar e os dinamarqueses estavam a braços com a transmissão posterior do vírus já modificado e muito difícil de combater para os humanos novamente. E por isso tiveram de abater 17 milhões de martas. Repare-se, os dinamarqueses, no fundo, o mundo está a brincar com o ambiente. Está a degradar dramaticamente o ambiente e o ambiente depois vinga-se das próprias agressões dos humanos. É isso que está a suceder no mundo e é importante que o mundo tome consciência disso, tome consciência de que o capitalismo, sobretudo o liberalismo, não é solução, pelo contrário, é a destruição da humanidade e a agressão do ambiente que o capitalismo e o homem, de uma maneira geral, está a levar a cabo, são a causa desta pandemia, a causa primeira desta pandemia e vão, a prazo, agravar extremamente as suas consequências. Pois vamos falar do Brasil. E vamos falar do Brasil antes de falarmos dos Estados Unidos, costumamos terminar com o Brasil, mas hoje iremos falar primeiro do Brasil. Muito brevemente, não só do apagão do estado de Amapá, mostrando a completa incompetência do governo central brasileiro, do governo estadual e da empresa privada que, no fundo, explora a central elétrica do Amapá, onde houve um incêndio que essa empresa foi incapaz de prevenir e incapaz de combater. O Amapá está sem eletricidade desde há dias e vai continuar pelo menos até ao dia 16. Bolsonaro diz que no dia 16 estará restabelecido o fornecimento de eletricidade no Amapá, mas vamos a ver se isso será verdade. Depois, outro caso absolutamente escandaloso, que foi o caso da absolvição por uns juízes, ou por indivíduos que ocupam a função de juízes no Brasil, que decidiram absolver um rico estuprador de uma
jovem, com o argumento de que ela teve um estupro culposo. Isto é, ela que foi culpada do seu próprio estupro por uma terceira pessoa. Dizem os juízes que ela postou fotos sensuais na internet e, ao postar fotos sensuais, aquilo que ela fez foi convidar o indivíduo que a estuprou a estuprá-la. É algo de absolutamente repugnante, e a forma como a justiça brasileira funciona mostra até que ponto é que ela é permeável pela corrupção, pelo dinheiro, e parece que até o advogado de defesa, o advogado da estuprada, não se portou lá muito bem. Não se sabe se por dinheiro, se por medo, se por quê, mas no fundo acabou por autenticamente calar perante a verdadeira ignomínia que foi a atuação dos juízes e a atuação da defesa do estuprador. É isto que acontece no Brasil, como aconteceu agora uma acusação contra o Flávio Bolsonaro, o filho de Bolsonaro. Afinal de contas, provou-se que ele está metido em rachadinhas, foi acusado e foi pedida a sua demissão do cargo de senador. Vamos a ver o que acontece. Será um indício de que algo está a ser feito para derrubar os corruptos, essa bandidagem autêntica que é a bandidagem que rodeia Bolsonaro, particularmente os seus filhos. E Bolsonaro tem uma triste notícia esta semana. É que, afinal de contas, ele, que já tinha dado os parabéns a Trump pela sua vitória, afinal de contas, Trump vai perder. Os resultados ainda não estão definitivos nos Estados Unidos da América, mas já é certo que Trump vai perder. Ele, nos 4 estados que ainda faltam contar, ele está atrás em 3, e em 3 muito importantes. Bastava Pensilvânia, onde ele vai à frente, onde Biden vai à frente, ou o Arizona e o Nevada, onde Biden também vai à frente, para que Biden tivesse a maioria de grandes eleitores na eleição presidencial. Ora bem, é importante percebermos o que é que derrotou Trump. Não foi Biden, certamente, um candidato cinzento, já senil, como se provaram várias intervenções, lapsos de memória, até de esquecimento da identificação das suas netas, dizendo que eram filhas de um filho quando eram filhas de outro filho. Biden é um indivíduo que neste momento está senil. E a campanha dele primou pelo cinzentismo, pela incapacidade. Por outro lado, a campanha democrática também não primou pela criatividade e por um combate sério à fraude que tem sido o trumpismo. Sobretudo, deixou passar algo que acontece de um modo extremamente grave na América, que é o colapso da economia americana. Curiosamente, Trump vendeu a imagem de que a governação dele tinha sido um sucesso, o que é completamente mentira. É mais uma das mentiras de Trump. Na realidade, se o PIB cresceu em 2017 e 2018, já em 2019 não cresceu assim, sobretudo, aquilo que sucedeu foi que a dívida americana, a dívida orçamental, o déficit orçamental americano, tem crescido muito mais que o PIB. Quando em 2007, antes da recessão causada pela crise do Lehman Brothers,
o déficit orçamental americano era de cerca de 35% do PIB. No final da governação de Trump, ele estará em cerca de 107% do PIB. Passou em poucos anos, mas sobretudo na governação de Trump, em que o crescimento do PIB existiu, mas existiu um muito maior crescimento do déficit orçamental e, portanto, aquilo que isto indica é que houve, no fundo, uma injeção de moeda por parte do Estado na economia, mas essa injeção acabou por agravar extremamente o déficit orçamental. E nem o argumento maior de Trump teve o mínimo de veracidade. O maior argumento de Trump era que a China tinha ganho a guerra comercial com os Estados Unidos e ele iria levar a cabo uma política de reversão dessa liderança comercial da China. Ora, aquilo que sucedeu foi que as relações comerciais com a China tiveram um déficit agravado durante a governação de Trump. O déficit que foi alcançado no ano passado, de cerca de 700 mil milhões de dólares, é superior ao déficit que Trump encontrou quando chegou ao poder, de cerca de 600 mil milhões. Repare-se que nem esse grande argumento de Trump ele conseguiu levar a cabo e não há qualquer vitória, ao contrário daquilo que ele proclama, não há qualquer vitória nas relações comerciais com a China, bem pelo contrário, o déficit comercial com a China continua a agravar-se e continuará ainda mais. Repare-se que o déficit orçamental deste ano, o ano orçamental dos Estados Unidos terminou no dia 30 de setembro e o déficit orçamental no dia 30 de setembro foi absolutamente recorde de 3,1 bilhões de dólares em termos de contagem europeia e 3,1 trilhões na numeração americana. Nunca tal tinha acontecido. É mais um exemplo da falência da política económica e orçamental de Trump. E mesmo assim, ele poderia ter ganho. Porque o discurso dele sobre a economia passou e ele apresentou números relativamente ao terceiro trimestre de 2020 que mostrou como uma grande vitória e como o maior crescimento económico dos Estados Unidos de todos os tempos. Uma mentira pegada. Aquilo que sucedeu é que no terceiro trimestre os Estados Unidos cresceram 31%. Mas no trimestre anterior tinham decrescido 33%. E no primeiro trimestre tinham decrescido cerca de 4%. Repare-se, o crescimento no terceiro trimestre não chegou, nem de longe nem de perto, para contrabalançar o decréscimo nos 2 trimestres anteriores. Isto era tão fácil de ser demonstrado e, infelizmente, a candidatura de Biden não foi por aí. E a candidatura democrata, do modo geral, porque houve eleições também para o Senado e para a Câmara dos Representantes, também não foi por aí.
não se percebe porquê. E também não esclareceu o eleitorado daquilo que é a realidade na votação de Trump. Se olharmos para o mapa dos Estados Unidos, aquilo que nós vemos é que o interior dos Estados Unidos, considerando que é uma espécie de ovo, o interior do ovo vota em Trump. E o exterior, a zona litoral da costa leste e da costa oeste, votou em Biden. Isto é, os estados mais populosos e mais avançados, como a Califórnia e Nova York, votaram em Biden e nos democratas. Os estados do interior votaram em Trump. E porquê é que isso acontece? Há dois motivos para isso acontecer. O primeiro deles é a economia dos estados interiores. Os estados interiores são pouco populosos, são estados rurais, em que a economia gira muito à volta da produção agrícola e da transformação de produtos agrícolas. Nós vamos dar um exemplo, como o caso do Texas. Não é propriamente um estado também litoral, mas é um estado muito interior também e que tem uma economia muito característica daquilo que é a economia da América neste momento. O estado do Texas é o estado com o maior número de ranchos, aquilo que nós dizemos herdados ou fazendas, os brasileiros dizem fazendas, nos Estados Unidos, cerca de 170 mil. O maior produtor de gado dos Estados Unidos, aquele em que as indústrias transformadoras de produtos agropecuários têm maior importância e, portanto, muito dependente da economia agrícola. Por outro lado, é também muito dependente dos combustíveis fósseis. É no Texas que está a maior extração de petróleo dos Estados Unidos, nomeadamente a maior extração de petróleo através do gás de xisto, que é uma das grandes riquezas do Texas. Ora, essa economia completamente ultrapassada e extensiva, particularmente a agricultura que se baseia nas grandes explorações, no uso de agrotóxicos, no uso de produtos geneticamente modificados. Tudo isso que a Europa não admite, os Texas são o exemplo máximo da utilização desse tipo de métodos na produção agrícola. Eles preferem a quantidade à qualidade. E Biden e os democratas não lhe dão garantias de que isto possa continuar. E eles não sabem como modificar o seu comportamento. Assim como os indivíduos ligados ao gás de xisto têm receio que isso acabe, porque uma mudança de paradigma energético nos Estados Unidos levaria inevitavelmente ao fim do gás de xisto, que é altamente poluente e cuja exploração nem sequer neste momento já está a ser rentável e que no futuro será cada vez menos rentável, face nomeadamente ao aproveitamento da energia eólica e da energia solar e, se surgir, como se antevê que não dure muitos anos a surgir, a energia derivada da fusão nuclear. São indústrias do passado e o Texas e as zonas do norte, o Wisconsin, o Michigan, isto é, a cintura da ferrugem, a cintura ligada às minas, a cintura ligada a tudo aquilo que é a antiga economia, que está prestes a desaparecer e que Trump tem tentado adiar o desaparecimento
sem o conseguir. Ele prometeu, mas houve muitos daqueles que acreditaram nele e nele votaram em 2016 e que se viram frustrados porque, afinal de contas, ele enganou-os. Como não podia deixar de ser, a velha economia, a economia da ferrugem, vai desaparecer inevitavelmente. Infelizmente, os democratas não conseguiram ultrapassar isso. E não conseguiram combater o discurso de Trump e dos seus apoiantes. É curioso perceber como é que os Estados do interior são pouco populosos, com gente muito isolada e naquela imensidão continental que são os Estados Unidos e com gente muito religiosa. E a campanha de Trump assentou também na persuasão de que Biden e os democratas eram comunistas e contrários à religião. E isso pesou muito na votação do interior. Como pesou muito, no fundo, o individualismo americano. Eu dou-lhes um exemplo desse individualismo, um individualismo doentio. Na Califórnia, onde Biden ganhou por uma maioria quase esmagadora, quase, mais de 60% dos votos na Califórnia foram a favor de Trump, simultaneamente com estas eleições houve um referendo sobre o seguinte tema: os negros e os latinos, que são de longe os mais pobres da população da Califórnia, devem ser tratados de modo desigual, devem ser favorecidos no tratamento estadual, no sentido de lhes dar maior apoio para que eles tenham maiores condições de sucesso no jogo do individualismo americano. E esse mesmo Estado que deu a vitória a Biden, que é o Estado que elegeu como senadora Kamala Harris, esse mesmo Estado derrotou as propostas do Partido Democrata no sentido de proteger os mais desprotegidos. Isto é, de considerar que aquilo que é desigual deve ser tratado desigualmente, deve ser beneficiado aquilo que mais dificuldades tem, que apesar do seu esforço não consegue ascender, para lhe permitir ascender. Isto teria como consequências aumentar, no fundo, os impostos sobre os mais ricos e diminuir os impostos e apoiar até os mais pobres. Contra isso, o eleitorado da Califórnia votou contra. É um exemplo do individualismo doentio americano e da incapacidade da América perceber até que ponto é que os seus mitos não têm a razão de ser. Que a América não permite uma ascensão social de todos. Os que estão em baixo da sociedade têm muito mais dificuldades de ascender na escala social do que outros que estão dentro das classes médias e que mais facilmente ascendem às classes mais elevadas. E para que houvesse maior integração social, necessário seria apoiar aqueles que estão em baixo para que eles subam na pirâmide social. Isso foi um exemplo. Aquilo que derrotou Trump foi, no fundo, a pandemia. E Steve Bannon, aquele indivíduo altamente perigoso, um criminoso, um nazi que está a mobilizar toda a Europa, toda a extrema-direita europeia e a financiar toda a extrema-direita europeia contra a democracia europeia e a favor da desintegração da União Europeia.
esse indivíduo que é um indivíduo perigoso, mas é um indivíduo inteligente, esse indivíduo pôs a mão na ferida e percebeu, como não percebeu Trump ainda, que Trump não foi derrotado por fraude nenhuma. Trump foi, como disse Steve Bannon, derrotado pelo Dr. Fauci. Isto é, derrotado pela pandemia. O Dr. Fauci é o diretor-geral de saúde americana e ele tinha-se manifestado sistematicamente contra as políticas de Trump de desconsideração da gravidade da pandemia. E, na realidade, como disse Steve Bannon, foi o Dr. Fauci quem derrotou Trump. E por isso, veja-se como pensa Steve Bannon e como pensam os apoiantes de Trump. Por isso, o Dr. Fauci devia ser pendurado num espeto. Repare-se, quem é Trump souberam-no muito bem os eleitores de Washington, Distrito de Colômbia. Washington, capital, que votou em Biden. Washington está ali a envolver a Casa Branca, a envolver Trump. Eles conhecem Trump muito bem, melhor do que ninguém. E conhecendo-o bem, disseram: quem não o conhece, que o compre. Em Washington, D.C., Biden, o medíocre Biden, ganhou a Trump por 94,6% contra 5,2% a favor de Trump. É esta votação, é esta consideração que Trump merecia realmente como presidente dos Estados Unidos. Presidente derrotado, felizmente derrotado, para não só, felizmente, para aqueles, nomeadamente, no Brasil, que são vítimas da política agressora, fascista, colonialista de Trump, que é levada a cabo pelo seu admirador Bolsonaro, que agora deve estar a contorcer-se de raiva, mas também por seus admiradores no resto do mundo. Trump representa o que há de pior nas pessoas e na história. E a sua derrota representa alguma esperança para a humanidade. E com isto despeço-me com muita amizade. Até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Instagram, noutras redes sociais, repetindo o meu pedido para que partilhem, coloquem gosto e subscrevam no YouTube o canal da radiotransforma.net. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.